E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro, Um Mito de Sísifo. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, Um Mito de Sísifo. Autor, Albert Camus. Editora, Record. Páginas, 160. Além de romances, peças de teatro, artigos jornalísticos e novelas, Albert Camus também escreveu ensaios filosóficos. O mito de Sísifo se insere, assim, dentro da profícua produção literária do autor franco-argelino. Esse livro foi publicado em 1942, mesmo ano de uma de suas principais obras, O Estrangeiro. Albert Camus parte da ideia de que qualquer questão filosófica, por mais interessante, complexa ou importante que seja, só tem algum significado se primeiro resolvermos a questão do suicídio. Nesse livro, Camus faz o mais nobre esforço analítico e filosófico para resolver essa questão. A ideia é se debruçar de verdade sobre o problema e explicar por que a vida vale a pena ser vivida. Para isso, ele explora o absurdo que é viver. O absurdo não está na existência do ser humano nem na existência do universo, mas sim no encontro entre o ser humano e o universo, e no conflito entre a necessidade que o ser humano tem de atribuir significado a tudo que existe e a incapacidade de fazê-lo nesse caso. Isso faz com que questionemos qual o sentido da vida e por que valeria a pena viver caso não exista sentido algum. Para ele, existem três opções: o suicídio físico, o suicídio filosófico e a aceitação. O suicídio físico é o ato literal de se matar. Ao invés de resolver o problema, é só uma forma de escapar, e o ato em si se torna um problema ainda mais absurdo. Como acabar com a própria vida poderia resolver a questão principal da vida? O suicídio filosófico é o que ficou conhecido como o salto da fé. Quando uma crença religiosa, espiritual ou abstrata, diz que a solução está além do absurdo. É importante entender que para Camus, o problema não é crer em Deus ou ter fé, mas sim deixar de viver o presente por acreditar que o significado está no que vem depois, seja no pós-vida, numa sociedade perfeita do futuro ou em qualquer espécie de salvação que não encare o presente. Porém, isso também não responde o problema. Para o filósofo, a resposta é a aceitação do absurdo. E para explicar isso, Camus fala sobre o mito de Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo era rei de Corinto, perdidamente apaixonado pela vida e considerado o mais inteligente dos mortais, mas por enganar os deuses, foi condenado a empurrar uma grande pedra até o topo de uma montanha, só para que quando chegasse lá, a pedra rolasse montanha abaixo e ele fosse obrigado a recomeçar o trabalho, por toda a eternidade. Mas por que essa punição nos parece tão trágica? Exclusivamente pela consciência de prestar trabalho em vão, sem significado algum. Por isso, Camus diz que é durante o retorno à base da montanha que Sísifo mais interessa. É nesse momento que ele toma consciência do absurdo. Surge então o paralelo entre Sísifo e a condição humana. Subimos a montanha de segunda a sexta, descemos no fim de semana. Subimos a montanha durante toda a vida para que tudo acabe no final. E se formos mais longe, subimos a montanha como humanidade para que, no fim, o universo se reduza a nada. Como o filósofo diz, não é enquanto empurramos a pedra que contemplamos o suicídio, mas sim quando paramos para refletir sobre por qual razão vale a pena continuarmos fazendo isso. E não importa qual é o nosso trabalho, se gostamos dele ou não, uma hora ou outra, na descida da montanha, qualquer um pode entrar nesse questionamento existencial, tentando entender qual o sentido em continuar. Isso pode parecer desesperador. Mas para Camus, a própria consciência que nos faz questionar essa condição é o que nos salva dela. Se a vida é, ou nos parece absurda, somos livres para criar nosso próprio significado. Veja bem, não para encontrar significado no universo, mas sim criar nosso próprio e único significado. Assim, podemos extrair do absurdo três consequências: nossa revolta, nossa liberdade e nossa paixão. Apenas com o jogo da consciência, transformamos em regra de vida o que era convite à morte e recusamos o suicídio. Camus ilustra uma moral de grande discernimento, mas também mostra o caminho do absurdo. Obedecer à chama é ao mesmo tempo o que há de mais fácil e de mais difícil. É bom, contudo, que o homem, confrontando-se com a dificuldade, se julgue de vez em quando. Pois então,
Por acaso o absurdo da vida faz com que a arte seja menos bela, a comida menos saborosa, o sorriso menos contagiante, a felicidade de quem amamos menos deliciosa, a virtude menos admirável, o sexo menos prazeroso? Não, não faz. Aliás, o próprio Camus diz que se o mundo fosse claro, a arte não existiria. Então nos revoltamos contra esse absurdo e ousamos viver ao máximo, empurrando a nossa pedra metafórica, que para cada um tem um significado específico, com toda a vivacidade possível, e encarando de frente o momento presente. Criamos o nosso próprio significado, até na condição mais absurda, até na total ausência ou aparente ausência de sentido. O maior aprendizado desse livro é: não tema, a sua vida é muito importante, e vale muito a pena ser vivida. Abrace o absurdo da existência e viva! Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.